Bom, vamos falar sobre o filme que trata sobre o Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, que é Para Sempre Isso. Alice. Por que a gente está entrando com essa live relacionada à doença de Alzheimer? Na verdade, a gente está retomando um pouquinho o que foi falado, comentado no mês de fevereiro, sobre o Fevereiro Roxo, que foi dedicado à conscientização do DA, né, da doença de Alzheimer. E Uhum. é por isso que nós estamos aqui hoje tratando um pouquinho mais sobre essa demência, não é? Que foi muito bem... eu vejo assim que o filme retratou muito bem essa doença, só que de uma Uhum. forma um pouco mais impactante, eu diria, por ser um caso de doença precoce, né? Um DA precoce. Bom, antes de tudo, eu quero me apresentar. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas aqui já conhece o Guilherme, e eu faço parte do corpo clínico da Inself. Meu nome é Cecília Rocha, e eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Então, eu trabalho aqui também com estimulação cognitiva e atendimento, tanto psicológico como também dentro da estimulação para desenvolver ou estimular mesmo, reabilitar, se for o caso, de funções cognitivas que estão prejudicadas ou em declínio. Então, nós vamos falar na doença de Alzheimer de declínio cognitivo, né? Ou declínio de funções cognitivas, que é tudo que a gente é, É. né? Tudo que a gente faz na vida tem a ver com essas funções. É. Você ia dizer? Bom, quis apresentar também, para quem não me conhece, sou Guilherme Cosme, psicólogo e neuropsicólogo clínico aqui da Inself, em psicologia, que junto com a Cecília, né, trabalhando juntos, né, e realmente como a Cecília falou, hoje vamos comentar, né, falar sobre o Alzheimer, mas sobre esse olhar do filme Alice, como a Cecília falou, é impactante, mas também traz com uma delicadeza, né, na sua narrativa, né, Sim, o desenrolar, a vivência da Alice ao longo que ela vai, o Alzheimer vai evoluindo na vida dela, isso. né, mostra o cotidiano dela e na perspectiva dela, né. Sim, Para quem não conhece o filme, ele, só falar um pouquinho, Alice, ela, como a Cecília falou, é um tipo específico de Alzheimer, que é de início precoce, porque a Alice no filme é uma mulher de 50 anos, é uma professora universitária, uma doutora em linguística, né? E ela começa a sentir os primeiros sinais, né? Como declínio sinais do declínio, mas assim, pequenos lapsos de memória, é, né? Esquecendo algumas datas, esquecendo alguns nomes, esquecendo na receita. Então tem várias cenas em que mostra primeiro assim, ela tendo alguns sinais que poderiam ser devido a estresse, isso. devido a noites mal dormidas, né? Então ela até leva, né? Não chama a atenção porque ela tem isso como talvez possíveis causas, né? Sim. Esse filme ele é inspirado no livro da escritora Lisa Genova, né? Tem Uhum, a obra, né? Que uhum, deu origem ao filme. Mas vamos lá. Então, como a Cília disse, nós vamos falar um pouco sobre esses sintomas, sim. né? E Sim. também sobre as técnicas que ela utiliza no filme, né? Que dão um suporte, né? E acabam também diminuindo o avançar, né? Do Isso. Alzheimer. Uhum. Bom, vamos lá, Ex- Cecília. Exatamente. Então, você já deu uma introdução bacana sobre o, o desenrolar, né, da trama, né, narrando, da perspectiva da Alice, todo o processo que ela vivenciou. E é interessante no filme que, por ela ser uma professora de linguística, ou seja, ela tem um nível intelectual elevado, mas isso, vamos pensar na plasticidade neuronal, não é, Guilherme? Porque o fato dela ser
uma pessoa graduada, que tem um alto desempenho intelectual, que tem uma atividade muito profícua, né? Ela tem um desempenho, aliás, como toda a família, né? O marido é médico, então, na história, para a gente também dar uma esclarecida, a família se compõe, né, da Alice, o marido, que é um oncologista, o John, e 3 filhos. Então, tem a Ana, que é uma advogada, tem o Tom, que é um residente em medicina, e a Lídia, que foi para as artes cênicas, né? Ou seja, ela foi para... A questão dela é mais teatro, a representação. E o que assim, chama atenção é que, apesar, né, então falamos já do Alzheimer de início precoce, porque Alice tem 50 anos e é uma das formas, né, do aparecimento do Alzheimer. Então, é pela idade precoce, entre 50 e 60 anos, ou acima, que é o mais comum, né, acima dos 65 anos, dos 65 a 70. Então, é uma doença de início insidioso. O que quer dizer isso, né? Que vem lá de trás, começa lá 10 anos antes para começar a dar sinais de manifestação de sintoma. Então, foi o que aconteceu com ela. Então, na família, então eu quis destacar essa questão da família ser muito intelectualmente, né? Eles têm um desempenho, né, intelectual pela profissão, e isso não impediu dela ter um avanço rápido da doença. Então, a história justamente impacta porque ela vai ter um desenvolvimento, a evolução da doença é bastante rápida. Então, se ela começou a ter sintomas com 50, na própria consulta médica com o neurologista, foi dito que ela poderia já estar começando a ter a causa, vamos dizer, começar com 40 anos, né? E aí ela começa a desenvolver, quando ela percebe, como o Guilherme disse, ter dificuldades de lembrar nomes, de se perder quando for fazer uma caminhada. O que ela fez, né? Ela começou a utilizar estratégias mnemônicas para poder preservar, né, a memória. E eu estava falando de plasticidade neuronal. Acredito que isso é que também favoreceu ela usar dessas estratégias, né? Por ser inteligente. É interessante porque o filme, a história, como você colocou, ela é uma doutora, né? Uma professora doutora universitária, trabalha com linguística, né? Ela trabalha com a parte cognitiva também, né? Em volta da linguística. E é interessante porque você tem esse aspecto em que é uma família que tem um nível cultural e acadêmico elevado, que isso para eles você vê que é uma base, né? Você tem um outro aspecto que é o suporte da tecnologia, porque ela é uma mulher antenada com a tecnologia, né? E ela faz uso disso no seu suporte, mas em contrapartida ela tem um tipo de Alzheimer que é raro, né? 10%. Né, que é o de início precoce, porque é o fator genético, né, que é o que, como se fosse, é insidioso, mas assim, pelo início precoce, por um outro, traz a rapidez do avanço dos sintomas, né, diferente dos outros 90% mais, né, comuns de Alzheimer, que de início tardio, em que o avançar, ou pelo menos o sentir desse avançar, essa percepção é mais lenta, né? Exato. Isso. Sim. Né? Desculpa, e aí você começou a falar que ela começa com esse lapsus de memória, né? Isso. Essa memória, mas é uma memória específica, né? Que a memória é de curto prazo, né? A memória operacional. Sim.
O que é mandatório aí na doença de Alzheimer é justamente a memória episódica, né? Memória declarativa episódica. Então, que memória é essa, né? É aquela dos fatos, dos acontecimentos, também chamada, segundo o Ivan Esquerdo, que ele é um médico, né? Morreu recentemente, há um ano atrás. Ele é considerado uma das maiores autoridades no estudo da memória. E o Ivan Esquerdo fala que seria também essa memória autobiográfica, né? E ela é exatamente isso. Ela começou a ter essas dificuldades, né, de lembrar acontecimentos, nomes, lugares. Por exemplo, perguntava quando será a reunião, quando será a conferência. Quer dizer, isso era repetitivo. Ela não conseguia guardar, né? Tudo que era novo, uma informação nova, ela não conseguia reter essa informação, né? Por isso, uma dificuldade de lembrar. Então, é a dificuldade de memória de curto prazo, né? O que fica mais é a memória de longo prazo, que são eventos antigos, passados. Então, ela vai ter mais lembranças de quando ela estava com a mãe, a irmã, que haviam falecido num acidente de carro. Então, ela tinha as memórias mais remotas. Então, o que a gente está falando, que ela começou a ter, na verdade, amnésia anterógrada, né? Que é a amnésia de memórias recentes. Então, ela não conseguia mais reter informação. Então, a evolução da doença é assim, começa com, vamos chamar, brancos, esquecimentos, e aí, ao longo, né, do processo, vai perdendo essa capacidade, né? Vai perdendo coisas da sua própria identidade. O que o filme traz, que é bastante emocionante, eu vou dizer, é o fato dela não querer pensar, né? Na verdade, ela tinha uma consciência, né, do que aconteceria com ela, né? Ela sempre dizia que ela teria mais um ano para ela ser quem ela é, né? Quem ela era. E esse medo, né, que ela começou a ter é o que impactou também o enfrentamento da doença, né? Ter a consciência do que iria acontecer. Então, o filme aborda justamente isso, né? Na própria conversa, na entrevista, né, na consulta, melhor dizendo, com o neurologista. E aí a gente já tem também como é uma consulta com o neurologista, né? Então é interessante, quando a gente tratou sobre o Fevereiro Roxo, nós falamos sobre a importância, né, do diagnóstico mais precoce possível, né? Quando não há já um impacto maior. O que acontece quando a gente atende uma paciente idosa, né? Ela começa a dizer que não é a mesma pessoa, que ela gostaria de ser como ela era antes, né? Por quê? Porque, na verdade, ela já faz um tempo que está percebendo que as coisas estão sendo muito diferentes na vida dela, que ela já não está tendo a mesma capacidade para realizar tarefas que ela tinha antes. Então, esse é uma das falas que eu escuto. Eu gostaria de voltar a ser como eu era antes. A pessoa parece que tem essa percepção de que ela está perdendo algo dela mesma, né? Essa identidade dela mesma. E dentro desse desenrolar do filme, que eu estava dizendo sobre a consulta com o neuro, ele começa a avaliar as funções que estão prejudicadas e preservadas, né? Então, um simples perguntar, né? Qual é o nome dela, onde ela está, que dia, né? Então, a data, faz perguntas sobre, ou pede para ela repetir palavras, e depois de um tempo falar novamente as palavras que ela disse. Ou seja, isso faz com que
já se tem uma noção, se está perdendo orientação temporal, orientação espacial, memória de curto prazo, memória de trabalho. O que é memória de trabalho? É essa capacidade que eu tenho de resolver um problema, né? É aquilo que eu utilizo, é uma memória de curto prazo, que ela não vai ficar gravada, mas que eu preciso dela para resolver problemas. Se eu resolvo uma conta, eu estou usando memória de trabalho. Se eu resolvo um problema matemático, eu estou utilizando memória de trabalho. Eu uso informações, manipulo informações para chegar a um determinado resultado, né? A gente funciona fazendo coisas através da memória de trabalho. Enfim, fala-se muito da memória. Obviamente que o impacto maior na doença de Alzheimer é a memória, o prejuízo da memória. Então, o que mais afeta inicialmente e a gente vai falar das causas, né, Guilherme? O que na verdade causa o problema, né? A perda de neurônios, né? A morte de neurônios é causada por dois fatores, né? Então, o primeiro é a proteína beta-amiloide, tá? Que ela é uma hiperprodução da célula, da própria célula, do próprio neurônio, da célula nervosa, que causa um acúmulo, e esse acúmulo acaba gerando essa morte. A morte as células que estão em volta, os neurônios que estão em volta dessa beta-amiloide, acaba sendo destruído. Essas células acabam sendo destruídas. E a mesma coisa acontece com a proteína tau, né? Que também é um emaranhado que forma um vacúolo lá, né? E esse vacúolo também começa a fazer a morte cerebral das células nervosas. Isso começa numa região chamada hipocampo, né? O córtex setorial e o hipocampo, que é considerado o centro de memória, né, do nosso cérebro. E o que atinge? Atinge linguagem, atinge capacidade de percepção, de reconhecimento facial, reconhecimento de lugar. Então, a progressão da doença acaba sendo ainda mais impactante quando a pessoa ela não reconhece quem está à sua volta. As pessoas da família, ela começa a perder também, né, a capacidade de... Isso pode voltar, pode ir, pode voltar. Então, são várias, né, vamos dizer, os sintomas, eles impactam a vida de uma forma, a vida funcional, né, a vida emocional, a vida familiar, né, porque você vai tendo perdas. Como você falou, a consulta, então, é importante, né? Sim. Essa consulta com o neurologista, buscar, e como você falou, essas proteínas em excesso causam essa degradação neuronal que vai pegar justamente essa área do hipocampo, que é intimamente ligada com a memória. Né? E aí você foi falando realmente desses tipos de memória, que você tem a de trabalho, que é uma coisa simples, como, por exemplo, se alguém pedir para a pessoa pegar uma água, e até a cozinha, pega uma água, né? Chega na cozinha e para e fala, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? E é uma memória tão sensível que é realmente um estresse, uma alteração emocional, né, um cansaço, ela é alterada. Eu, muitas vezes, vou chegar assim na cozinha e falo para mim mesmo, eu vou para a cozinha assim, acendo a luz e falo, o que eu vim fazer aqui mesmo? Ou abro a geladeira, falo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim pegar? Né? Então, e é muito sensível, né? E aí, realmente, acaba, como ela é muito sensível a outros fatores, né? Para você linkar, associar diretamente com o caso do Alzheimer, precisa de um exame, né? De um acompanhamento e
E por ser do hipocampo, não é exclusivamente essa memória, como você colocou, memória episódica, né? Situações da vida que vamos esquecer, que a pessoa vai esquecendo, Sim. né? E eu lembro que no filme também ela começa a perder nome de coisas, de palavras vão perdendo, né? Ela vai tentar falar alguma coisa e o termo escapa dela, né? Que é a memória lexical, né? Semântica, É, né? A memória semântica isso. também, aos poucos, também vai sendo danificada, alterada ali também, tendo impacto, né? Quando também Sim. a pessoa esquece as palavras. Sabe, está na ponta da língua o conceito, mas o nome não vem, né? Exatamente. E é E, interessante, desculpa só te interromper, quando a gente faz a avaliação, é interessante, porque tem testes que se perguntam o que é isso, o que é um relógio, o que é, né? Então, falando um pouco da questão da avaliação neuropsicológica, no caso, quando se tem como hipótese uhum, diagnóstica já uma questão mais de perda de memória, indo para uma síndrome como a doença de Alzheimer. Então, a mesma coisa, é mais fácil para a pessoa dar definição do que dar um nome. Então, a nomeação fica comprometida, é interessante, porque tem uma cena que a Alice fala, qual é o nome disso aqui? Né? E esse negócio que faz isso aqui, mas ela não sabe, era marca-texto, né? Então, uhum. uma cena lá do filme, ela fala assim, e sim, então quer dizer que começa a haver essas pequenas, vamos dizer, parecem pequenas, né? Dificuldades, e depois vão se tornando cada vez mais impactantes, né? E limitantes, né? Limitantes, né? Sim, Como você falou, a memória também visual, né? Vai fragmentando, isso. como aquela cena em que que ela faz a corrida matinal e de repente ela para um lugar Ela que é vai parar em outro comum lugar. para Isso. outro lugar, ela não Não, reconhece, né? Ela tá ali, não. a memória Isso. visual, ela não consegue pegar aspectos daquele lugar, Isso. né? Para Talvez, formar, identificar, exato. né? Talvez fique um pouquinho estranho, né? Porque a gente está, vai e vem, estou falando algumas coisas aqui do filme, não sei se todos conseguiram assistir, então fica um pouquinho difícil, talvez, para todos perceberem essa sequência, né? Uhum. De acontecimentos. Mas é assim, o filme retrata as a evolução mesmo, né? Então, o que se pensa quando a gente fala de doença de Alzheimer, né? Começa de situações que são controladas e depois vai se perdendo o controle. Então, uma coisa muito interessante pelo fato dela usar, como você bem falou e lembrou, sobre o uso da tecnologia, né? Ela estava com o celular ali, ela é top, apresentação, ela era conferencista também, né? Ela não era só professora. Então, o que acontecia? Ela começou a utilizar ainda da capacidade de mnemônica, de estratégias mnemônicas, que a gente chama, isso é uma espécie de estimulação cognitiva. O que eu posso fazer aqui para poder estimular a minha capacidade de retenção, né? E de evocação. Então, ela começou a colocar no celular, né, perguntas. Qual ano que eu nasci? Qual é o nome da minha filha mais velha? Em que mês que eu nasci? Então, ela começou a fazer isso e ela conseguia responder. Interessante que ela já estava errando a ortografia, inclusive, né? Ela escrevia a palavra, por exemplo, outubro, de forma errada, né? Já um pouquinho mais adiante. Ela utilizava uma lousinha, ela escrevia palavras, 3 palavras, e dava um tempo, colocava um timer lá, e depois, isso é um exemplo de estimulação cognitiva, ela colocava o timer lá para saber, depois de um tempo, se ela lembraria das palavras. Foi o que aconteceu, ela conseguiu lembrar. Então, isso ainda a gente pode dizer que ela tinha um controle, né, sobre a Uhum. situação. Mas ela fez uma coisa também que estava nas mãos dela, que o filme trata como
o que ela gostaria, como ela gostaria, né, até quando, melhor dizendo, ela gostaria de viver, né, para ainda com a identidade dela, né? Uhum. Então, nós vamos chegar nesse ponto aí, um pouquinho Uhum. mais adiante. Eu quis trazer esse ponto sobre Uhum. o controle que ela ainda conseguia ter Uhum. sobre a capacidade dela de funcional, vamos dizer assim, ela Uhum. poder fazer as coisas ainda. E o Porque ela começa a tomar medidas, né? exato, Para tentar isso, fazer um e, treino e ir se desafiando, como você esse, colocou. Ela punha perguntas diariamente no celular, né? isso, Qual o nome da minha filha? Qual o seu nome? E aí ela ia fazendo diariamente isso, isso, né? Para para poder ir se desafiando. isso. E o que, na verdade, né, estava trazendo para ela ainda um certo alento, vou chamar assim, mas ela já estava tendo uma, vamos dizer, instabilidade emocional, porque, obviamente, o medo, né, de, Uhum. de, de não saber mais quem ela era, de não se reconhecer. Isso foi acontecendo ao longo, né, do processo também, que Uhum. ela foi escovar os dentes, ela se olhou no espelho, ela pegou a pasta de dente e passou a pasta de dente exatamente no espelho na frente do rosto dela. Ela quis dizer, não estou me reconhecendo mais, né? Assim como ela não reconheceu a filha depois da apresentação no teatro, né? E essa já era uma fase avançada, né? Já, quando ela começou a ter essas alterações. E eu quero pegar também aqui, Guilherme, o impacto, a influência que a própria doença ou a pessoa com a síndrome, ela passa a fazer, né? A ter no meio familiar. Então, entre os filhos, por exemplo, né? Então, uma situação interessante. As filhas, a mais velha, ela parece que tinha um padrão, né, de acompanhar a mãe e, assim, no padrão que a mãe, levar o padrão da mãe, né? A mãe valorizava muito a questão, inclusive, de formação, graduação. E a mais nova, a filha mais nova, ela estava numa de, eu estou vendo a realidade, mas, né, mas também tendo mais sensibilidade para com a mãe, com o momento da mãe, né? E o filho também. E a questão do marido, né? O marido sempre recebendo propostas, né? Então, pensar o impacto que na convivência, na dinâmica familiar, vamos dizer assim, esse impacto, né, que realmente altera as expectativas, né, dela própria, considerando que o marido estava desejando realmente ficar aceitando os convites de ir para outro estado, para assumir outros cargos dentro, né, ele como um médico, e ela desejando um ano sabático, para ter esse ano que ela disse que seria ainda um ano, seria ela mesma, né? Mas ele sempre recusava, porque ele achava que não conseguiria ficar mais de 3 meses fora da profissão, fora da atuação, né? E os conflitos, né, entre pelo menos entre as filhas, né, pelo fato de uma olhar a mãe de uma maneira e ter uma forma de acolhimento, né, e a outra talvez um pouco mais friamente, né, tendo uma outra percepção. E eu vejo também que, como você mesmo falou, né, o filme não trouxe uma outra perspectiva, a não ser dela, né, da própria Alice, ou o foco, né, do filme foi todo o processo com ela, esse impacto familiar, né,
E, obviamente, os sintomas e tudo o que pode vir em consequência do sintoma. É interessante porque realmente o filme traz a perspectiva dela, apesar de não ser em primeira pessoa, né? A gente está ali, é como se nós estivéssemos ali acompanhando ela, né? Isso, Então é sempre, a gente não tem a perspectiva do outro, né? Mas você vê a postura da família, a filha mais velha, né? Em relação a Alice, ela tem uma postura mais de que acaba querendo assumir o controle, né? Nesse filme ela está muito parecida com a mãe, porque a Alice ela tem uma postura controladora, né? E a filha mais velha acaba tendo esse perfil parecido e que, de certa forma, de antemão já vai tirando a autonomia da Alice. A postura dela é de tirar mesmo a Alice desse lugar de ter a sua própria autonomia. A filha mais nova, né? sim, Ela não, ela defende a permanência, até em última instância, da autonomia da Alice, né? O exato, filho do meio, você vê uma postura mais neutra, mas que apoia a mãe, mas não assume uma posição polarizada e referente às duas irmãs. exato. O marido sempre com trabalho, né? Aparentemente, até o momento, até um ponto, ele é companheiro da Alice, ele está ali, mas parece que para ele, dá a impressão que para ele é muito difícil, ele entra num processo mesmo de negação e de distanciamento, Uhum, né? Sem perder de vista, uhum, né? Mas e aí fica em torno em que ela nessa luta, né, com ela mesma, sim, de não perder esse autocontrole, essa consciência e essa autonomia, que ao longo do filme nós vamos vendo, acompanhando ela perdendo essa autonomia, né? sim, sim, exato. Ela já estava com cuidadora, né? E, e ela havia deixado uma gravação, então isso é um aspecto que pode realmente, né, surgir para quem tem uma condição como um desfecho, né, já negativo, já de cada vez mais perdas de consciência de si mesmo, né, do mundo, né, saindo dessa realidade. Então vem depressão, vem outros irritabilidade, o que vem junto, né? Até pensando se qual é o tratamento, né? Qual é o tratamento para a doença de Alzheimer? Na verdade, não tem um tratamento que pare, que cesse a perda neuronal, né? A pessoa pode ter uma ótima capacidade de plasticidade neuronal, ela pode, vamos dizer assim, ter um prolongamento, né, uma postergação dos prejuízos mais impactantes, né, que tiram a autonomia da pessoa, mas, na verdade, se trata com medicamentos antidepressivos, né, e buscando, e é multidisciplinar, né, atuação multidisciplinar, inclusive com terapia ocupacional e a reabilitação, ou não seria uma reabilitação, seria uma estimulação, né? Enquanto a pessoa ela é capaz de lidar com as próprias, com a percepção da dificuldade, né? Então, o que eu faço? Assim, uma conversa com um paciente, uma paciente que tem já um comprometimento de memória, é importante. Então, ela já precisa de monitoramento, ela não pode sair sozinha, porque ela perde a noção de espaço, ela não sabe onde está, não tem o reconhecimento do lugar, esquece os nomes. É interessante que na conversa, a pessoa ela preenche, né, vamos dizer assim, as lacunas com e tudo mais, e tudo bem. Então, são coisas que a gente vê que acabam ainda tendo uma condição. E o que se valoriza? Justamente a memória episódica, quer dizer, o que ela fez, o nome das pessoas, ela traz a história. Então, esse é um tipo de trabalho também que se faz, né? No acompanhamento
de alguém que está vivenciando já os impactos da doença, né? Uhum. Então, Tá, isso mas o traz. tratamento. Então, o tratamento ele vem para desacelerar esse processo, né? E para aliviar e diminuir esse impacto, No caso né? da genética, aliás, é genética, né? Mas, assim, existem as interações, né, ambientais, tóxica, ou alguma coisa Uhum, relacionada a tóxico, ambiental, psicológico, psiquiátrico, que também interferem, né? Mas, pelos estudos, no caso dessa demência, do Alzheimer precoce, não há, não há um desaceleramento, né? Pelo contrário, é uhum, mais rápido, justamente por ter ali uma alteração de um gene, né? Então, isso faz com que a progressão seja muito mais rápida. Então, o que se faz realmente postergar, né, o que é os sintomas mais limitantes ou de perda mesmo. É isso que eu vejo uhum, que os estudos, né, pelo que os estudos dizem. E tem uma coisa que eu gostaria muito, uhum, assim, nas leituras, né, que eu tenho feito, eu gostei muito de um parágrafo, vou dizer assim. O nome dele é Daniel Amen, ele é um uhum, psiquiatra americano. Ele tem um livro que eu gosto muito, é um livro bem interessante, chama-se Mude Seu Cérebro, Mude Sua Vida. E tem a respeito da memória, né? Sobre o estudo da memória, sobre o que ele fala sobre a memória. E esse trecho que eu quero ler, ele diz bem essa questão da problemática, né? Do drama da Alice, que é o que, na verdade, está sendo colocado aí, né? O processo que chega a fazer com que a gente perca a nossa própria identidade, o que a gente uhum, é. Na verdade, nós somos as nossas memórias, enfim. Gostaria de dar uma lidinha, porque isso tem a ver, inclusive, com essa questão dela e do que ela construiu, né, dentro da família. E que tem a ver na relação com os familiares, né, com os membros da família. Ele diz o seguinte: o tesouro mais precioso que temos na vida são as imagens guardadas nos bancos de memória do nosso cérebro. A soma destas experiências armazenadas é responsável pelo nosso senso de identidade pessoal e nosso senso de conectividade ao que estão à nossa volta. Então, é bem isso. Eu perco meu senso de identidade pelas memórias, eu não sei mais quem eu sou, o que eu faço, quem são as pessoas, eu não me conecto, né? Eu perco, e ela mesma, a própria Alice, traz isso, né? Ela que, uma estudiosa da língua, da comunicação, ela vai perdendo a capacidade de comunicar, né? Então, essa interação com o meio acaba sendo com o meio principalmente restritamente familiar, que acaba sendo, ela traz bastante essa realidade, eu quero dizer. Eu vejo, né, lembrando de você falando, vem cenas do filme, que traz, claro, essa progressão do Alzheimer, mas ela vive isso, né, apesar do primeiro impacto, do choque da notícia, ela, até o último momento, ela traz essa dignidade, né? Ela busca uma qualidade de vida, ela não deixa de fazer os exercícios dela, como ela se desafia, né? Ela usa mecanismos, né? Quando ela vai dar palestra, quando ela é convidada para dar uma palestra, uma conferência sobre Alzheimer, ela utiliza o mecanismo do marca-texto para não se perder, Isso, a fala dela, né?
e essa consciência que ela tem do que está sendo ali, que ela fala dela, está sendo tirado, retirado, mas ela vai vivendo isso com dignidade, né? Ela busca, ela, né, perante ela mesma, a família. Eu acho que isso me marcou muito no filme, né? Sim, Que sim. apesar, né, do avançar, ela, como eu falei, em última instância, ela não deixa de ser ela tá ali, né? E Hum, aí ela se mantém hum. Sim, sim, nessa dignidade. isso. E ainda tentando, né, a busca de aproveitar mais essa vida, né? Isso, nesse Né? sentido mesmo, aproveitar. Aproveitar de ter esses momentos. Então ela trazia, ela evocava memórias, né? De lugares, de coisas que ela gostaria de fazer, né? E que para ela era importante que ela fizesse, porque ela estaria nessa vida, ela mesma, né? Hum. Acompanhando o movimento dos filhos, o nascimento dos netos, o sucesso da filha no teatro, ou pelo menos a progressão, né? E o crescimento também na vida futura, na medicina do próprio filho, e já percebendo um certo distanciamento do marido aí no caso, né? Então, ela tentou, né? Essa busca de poder ter esse desejo, né? Porque ela mostra o desejo, né? De poder viver enquanto ela considerava possível saber quem ela era, né? Quem ela era. Mas o filme é muito bonito e eu convido as pessoas que estão aqui presentes, agradeço muito a presença da Marisa, minha prima está aí, minha irmã Ana, Helena, Pérola, muito feliz de todos que estão aí, Kátia. É interessante, é um conhecimento também sobre, né? É importante a gente também pensar, Guilherme, sobre essa questão, né? O que, na verdade, é saudável na velhice, né? Como é que é esse envelhecimento esperado, né? Então, nós estamos, né? Eu particularmente, estou numa descendente aí, pela minha idade, né? De capacidades, mas isso é normal. Então, se a gente for pensar que dos 9 aos 13 meses, não, sério, dos 9 aos 13 meses, né? A criança tem uma perda neuronal, uma poda, né, neuronal. Ela começa a andar, a curva desce, né? E temos o quê? Um limiar. Então, é normal no envelhecimento a gente ter, né, um declínio, que a palavra mais correta é essa, o declínio cognitivo, e não ultrapassando o limiar do que é considerado padrão, né? Que é considerado o nível, não o nível, né? Mas esse limiar que é a partir dos 40 anos, né? A gente já tem uma queda maior, Uhum. mesmo que a gente se estimule tudo, mas os neurônios estão por aí já perdendo, né? Se perdendo aí. Então isso vai caindo, né? Mas quando se trata de patologia, né, a memória, a perda, a amnésia, então nós já estamos falando de amnésia, né, que é e a amnésia, essa especificamente que a gente conhece na doença de Alzheimer é anterógrada, que quer dizer o quê? A memória recente, aquela que começa a partir do impacto das causas que estão ali destruindo. Então, daí para frente, eu já não vou começar a ter lembrança. Aí eu tenho mais lembranças remotas, que é a amnésia, a memória de longo prazo, né? Memória remota. E então, o que diferencia o envelhecimento, vamos chamar, saudável? Então, por exemplo, a demência senil, né?
Quer dizer, uma perda mesmo cognitiva por conta da idade, né? E que não ultrapassa, que não vai abaixo desse limiar considerado normal quando a gente está perdendo algumas capacidades, vamos dizer assim, ou habilidades. Tá? Então, a gente pode ter esquecimentos, brancos, falha de memória, certo? Vai ter uma das perguntas do Vladimir, como diferenciar, né, o processo demencial da senescência, que é esse processo natural de declínio cognitivo. Né? E você está trazendo aí está respondendo, né? Então há o declínio natural, né? Que são esses lapsos de memória, né? Sim, Mas sim. quando há realmente essa dificuldade da memória heterógrada, dessa memória recente, né? De fixar novas informações, né? A pessoa ficar repetindo a mesma Sim, informação, né? Fazendo as sim, mesmas perguntas repetidamente, porque não consegue fixar uma nova informação, sim. né? A memória episódica, né? Vai perdendo, parece que trechos, né? Da sua história pessoal, Sim, né? Aí já são indícios que chamam um pouco de atenção, que é necessário realmente buscar uma exato. avaliação, né? Sim, sim. Existem outras causas para problemas, né, que causam problema declínio da memória, né? Como esquizofrenia, por exemplo, né? Ela também traz impactos bastante importantes na capacidade de memorização e de produção, né, de novas memórias. Então, é importante a avaliação, né? Então, o rastreamento se faz com um teste muito simples, né? Que avalia essas capacidades que eu falei. Então, orientação espacial, temporal, linguagem, atenção, capacidade atencional também, né? Então, muitas vezes a gente precisa... Será que a pessoa está conseguindo focar a atenção? Ela consegue repetir porque ela prestou atenção, né? Então, inclusive teste viso-construtivo, viso-espacial, para saber se consegue reproduzir formas geométricas. Então, a gente vê capacidades práxicas ou motoras, a gente avalia linguagem, avalia atenção, avalia percepção, avalia a própria memória, obviamente, que é a mais, vamos dizer assim, que traz aí que ela é considerada muito significativa, né, mandatória para essas demências, e não acho que esqueci de nenhuma função aí, acho que falei todas, pelo que eu estou tentando lembrar aqui, né? Então é interessante acompanhar, quem será da nossa família ou algum conhecido que de repente está repetindo com muita, né? Já aconteceu de eu escutar recentemente pessoas conversando comigo e repetindo exatamente as mesmas palavras poucos minutos depois. Isso chama atenção. Então é importante a gente começar a olhar os que estão próximos, né? Dar dicas. A pessoa é resistente, não está percebendo, não sabe que isso ainda está sendo tão notado, que é uma coisa que o filme traz também, né? Ela não estava percebendo que estava tão evidente isso que estava acontecendo com ela, principalmente nas aulas, que ela não sabia nem o que ela tinha que dar, ela já estava esquecendo, né? Enfim, é importante nós termos esse olhar, né? Atencional, eu quero dizer, porque de uma hora para outra a gente descobre que pode se tratar de algo maior que não uma simples falha de memória, um esquecimento puro e simples. Bom, pelo menos já deu umas orientações, umas dicas que já dá para nos dar um norte assim Eu vejo que né, sim, de quando procurar um é no, especialista. sim, é no cotidiano. Então, vamos de novo lá, fevereiro roxo, conscientização. Justamente, vamos prestar atenção naquilo que está, Exatamente. né, acontecendo com alguém do nosso lado, que a gente
talvez não consiga, assim, no primeiro momento, né, sensibilizar. Às vezes a queixa vem de um familiar, né? Às vezes acontecem discussões porque sendo mal interpretada, ela está já apresentando algumas falhas de memória e muito provavelmente não é vista dessa maneira, é vista como teimosia, como louca, loucura, coisas assim. Então, o nosso papel aqui, enquanto profissionais da saúde mental, é importante a gente olhar, né, dar trazer esse foco, essa luz nessa Essas live, informações, né? eu considero muito importante. Acho muito importante isso. Bom, Cecília, desculpa que já está dando nosso horário aqui, né? Então, vamos agora nos despedir antes que o próprio Instagram, né, Ele derrube a cai, live. certo, tá bem. Então, assim, Eu primeiro eu agradeço quero essa agradecer. oportunidade também de estar aqui falando um pouquinho sobre, talvez de uma forma um pouco vai e volta, mas foi muito importante trazer essas ideias, pensamentos, reflexões, um pouco do conhecimento e um pouco do trabalho que a gente desenvolve na Incelp também. Vai e volta por sua conta, porque assim, é sempre bom reforçar, repetir informações para a gente gravar melhor, né? É Tá sempre ótimo. bom. Muito bem. Agradeço Cecília, muito. muito obrigado mesmo por você estar Obrigada, aqui, dividir Guilherme. o seu conhecimento, dispor do seu tempo. Obrigado a todos aqui, tá, que Muito obrigada. compareceram Minha também. vez. Um beijo especial, gente, desculpa para Pérola, saudade de você, né? Super parceira, amiga. Vlá também, muito obrigado aí pela participação, pela pergunta. Obrigado. Bom, é isso. Boa noite a Boa todos, um ótimo final de noite semana. E para vamos aí todos com mais nós. uma live. É isso aí. Sextou. Tchau. Sextou. Tchau, tchau. Tchau, beijo.